14:15. Está escrito assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Com essa leitura eu convido que todos podem tomar assento e vamos meditar na palavra. Nós estamos centrados em um culto chamado culto da família. E por se tratar de um culto da família, é necessário que eu leve à igreja uma palavra que contemple a família. Então esses dois textos lidos é tão somente para enfatizar para a igreja que a família escolhida para conhecer o nome do Senhor é destacado nesse texto. A família constituída por Cristo Jesus, ela é para conhecer Ele como o Senhor da família. E nós entendemos que a base sustentável, mantida por Deus em sua palavra, parte do princípio onde é dito que Deus falou e tudo veio a existir do nada. Isaías 43, versículo 13, você vai encontrar os próprios Deus dizendo: antes que houvesse dia, eu sou. Louvado seja Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. Atos 17 e 28 vai apresentar qual seja a funcionalidade da existência humana na terra, quando o texto diz que no Senhor vivemos, nos movemos e existimos. Então isso é prova de que Deus está conduzindo todas as coisas. Então Deus criou os nossos corpos e as leis morais que nos mantêm muito bem unidos a Ele, de maneira tal que Deus projetou muito bem a vida de cada uma das pessoas, de onde cada um de nós existimos, nós somos formados e constituídos por família. E Deus não expôs no seu rosto nenhuma decepção ao trazer cada um de nós das trevas para a sua luz, de maneira que Isaías 43, versículo 7, o próprio Deus vai dizer que todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei e formei para minha glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se somos criados e formados para a glória de Deus, nós só temos uma razão maior para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor, pelo conhecimento da vontade de Deus em nossa vida, porque a vontade de Deus é a medida de todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Então Deus tem o melhor para o seu povo, Deus pensa o que é de melhor para nossas vidas, para a família, que quando você repara em Jeremias 29 e 11, que você vai ver que todas as famílias de Israel, todas as tribos foram levadas para dentro do cativeiro de Babilônia, estavam ali padecendo ao longo de 70 anos, e Deus levanta Jeremias para trazer as seguintes palavras: eu é que sei que tipo de pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar uma esperança e um futuro que deseja. Só a família na presença de Deus, ela tem esperança da glória. Aleluia. Então a vontade do Senhor é o nosso apego ao seu nome. Tem muitas famílias, principalmente no Brasil, que as famílias estão apegadas a outro nome, cujos nomes são constituídos como padroeiro da família, padroeiro da cidade. Nós temos um único nome que está como aquele que nos guarda, que nos protege. A igreja tem a suficiência da fé no nome de Cristo Jesus. Jesus é o suficiente para a nossa salvação. Então a vontade do Senhor é o nosso apego ao seu nome, reconhecendo em todos os nossos caminhos, objetivos, em todas as nossas metas também, que dentro dessa perspectiva, Isaías 33, versículo 13, você vai ver Deus convidando que o seu povo tenha esse entendimento do reconhecimento do senhorio de Deus sobre a família, sobre a casa, sobre os negócios, sobre a nossa vida. Ele vai dizer o seguinte: ouve vós os que estáis perto o que eu tenho feito, e vós que estáis longe, reconhecei o meu poder. Deus quer tão somente isto, que o seu povo reconheça o poder que Ele tem. Amém, igreja? O poder que Ele tem.
reconhecer o poder que Deus tem. Muitas vezes, diante das crises, não é fácil reconhecer o poder de Deus. Mas a crise é a dobradiça da promoção. A crise é a dobradiça da promoção. Sempre quando acontecem mudanças elas geram crises. Existem processos para que mudanças aconteçam. E à medida que essas mudanças aconteçam, é importante que nós passemos a reconhecer a importância e o valor eficaz da palavra de Deus em situações difíceis, de aperto, de afunilamento. O salmista Davi, no Salmo 119, no verso 71, ele fez o que muitas vezes nós não fazemos. Ele disse: bom foi eu ter passado por aflição, porque sou assim, aleluia, eu temi a palavra do Senhor. Sou assim, eu aprendi os teus mandamentos. Ele entende que a aflição levou ele de volta para a palavra. E a linguagem do tratamento de Deus muitas vezes não é compreendido pela nossa própria natureza. De maneira que Paulo vai escrever aos Romanos 8:28 para dar a entender isto para a igreja, quando ele vai dizer que as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Todas as coisas cooperam para o bem. Se Deus faz com que eventos contribuam para o bem de nossa vida, se Deus faz com que circunstâncias venham ser favoráveis para o nosso bem, Ele dá a entender, o Espírito de Deus dá a entender em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então somente a esses que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. A família não nasce capacitada. A família torna-se em seguida capacitada para o que ela foi chamada em Cristo Jesus. Paulo chama isso de uma causa. Ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ora, mas Deus tem família nos céus? Tem. As hostes angelicais que estão povoando o céu repleto de glória. E Deus tem famílias na terra, daqueles que servem a Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o que somos segundo a Bíblia? A Bíblia diz, principalmente os filhos que ora são cuidados, criados por vocês, cujos filhos recebem os princípios da palavra na vida. O Salmo 127, no verso 3, diz a Bíblia: herança do Senhor são os filhos. Eles não são gerados por Satanás, por demônios. Os filhos são heranças de Deus. E os pais precisam encaminhar e conduzir esses filhos a conhecer o Deus que você crê. Não importa apenas você dizer: eu creio em Deus, porque qualquer pessoa pode falar isto. É nato na própria natureza do homem, do ser humano, concordar, admitir, aceitar de fato que Deus existe. Ora, mas é preciso também curvar-se aos mandamentos do Senhor. É preciso também ter conhecimento de Deus através de Jesus. Se saímos pelas ruas da cidade, você crê em Deus, eu creio. Você crê em Deus, eu creio. Mas levanta uma cervejinha, levanta um uísque, uma cachaçinha, dança um forrozinho, pula um carnaval, eu creio em Deus. É igual o caso do irmão que todo carnaval ele estava dentro. Aí ele ia passando, escutando a batucada. Aí ele coloca a Bíblia no peito e começa a dizer: Senhor, me segura. Jesus, 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 me segura. Aí começou, que nada, não segurou mais não. Começou a pular no fervo de novo, porque falta renunciar. A maior virtude de um homem e de uma mulher é a renúncia do seu próprio eu,
a renúncia daquilo que guerreia dentro de si e dá lugar à voz do Espírito e viver em função do Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus. Amém? Você está designado, queridos, a conhecer o poder desse nome. O poder que está nesse nome, cujo nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. A igreja evangélica dos crentes só tem um único nome com que se apegar. E esse nome é tão poderoso e tem tamanha autoridade, irmãos, que quando Cristo deparou-se diante de um endemoniado de Gadar, o homem que andava pelos cemitérios, que não tinha cadeia que prendesse aquele homem, andava nu, pelado, sem roupa mesmo. Era de forma assustadora que alguém encontrasse aquele homem. E ele deparou-se com Jesus no meio do caminho. Aí os demônios usaram a boca daquele endemoniado de Gadar e disse: eu te conjuro em nome de Deus, sai daqui. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele responde: Legião. Aí explica por que dá. Ele não está dando nome de demônios, ele está dando nome de quantidade. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Legião no exército romano é uma quantidade de 6.000 soldados. Isso implica em dizer que no corpo daquele homem havia 6.000 demônios. Não tinha ferro, cadeia, algema, corrente, nada que pudesse segurar ele. E Jesus disse: espírito imundo, sai dele. Aí antes de Cristo realmente oficializar essa expulsão, eles disseram: não nos deixe ir para o abismo, ir para lá. Aí ia passando alguns judeus levando 3.000 porcos para vender para os romanos. Porque para judeus porcos não era carne para alimento, nem muito menos para criar e ali ficar ali. Não, eles criavam para vender. Iam levando para os romanos 3.000 porcos. E de repente os demônios disseram: deixa-nos entrar naquela manada de porcos. E o cabia animadinho, tocando os porcos, todo animado, que ia vender. Aí de repente os demônios disseram: queremos entrar ali naquela manada. E que disse: vai. Eles entraram nos porcos, precipitaram-se nas águas e morreram todos afogados. Mas diante de apenas um único nome, uma legião teve que render-se diante da autoridade que está em Jesus Cristo. Em Jesus. Aqui é uma assembleia e nela tem um nome, o nome de Jesus. Existe a Assembleia Legislativa, Assembleia Executiva e não sei quantas coisas mais lá, mas aqui é uma Assembleia de Deus. E esse Deus nos ofereceu um nome para nós crermos. E esse nome é o de Jesus. É o de Jesus. Então você está designado a conhecer o poder desse nome. Muitos ficam confusos sobre a vontade de Deus, porque enxergam como um quebra-cabeça e complexo, imaginando que seja difícil e misterioso descortinar esta vontade. Porém Deus, quando lida com Jeremias, quando estava dentro de um poço, calado, sem clamar, sem orar, sem fazer nada, nem cantar o homem cantava, muito menos orar, estava ali em silêncio, quieto, com os pés atolados dentro de uma água que subia no joelho. Estava ali preso porque ele profetizou a palavra de Deus. Aí o Senhor chega para ele e diz: clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Não fica em silêncio acerca das tuas necessidades, porque Deus está dizendo: eu vou suprir o que não é do teu conhecimento, do que não é do teu alcance, o que está oculto, o que não foi descortinado. Muitos dos mistérios de Deus, irmãos, são descortinados pela oração, são revelados e manifestados através da oração. Agora entenda uma coisa: o Pai amoroso, Ele fornece um aprendizado a cada dia.
Não pense você que Deus vai entulhar conhecimentos e informações. Não pense que Deus vai amontoar, jogar tudo em cima de você. Não, Ele fornece o aprendizado a cada dia. É por isso que o profeta Isaías 28:13, ele vai dizer: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se calem, e se enlacem, e sejam presos. Então Deus vai dando gradualmente um pouquinho de cada vez, do aprendizado, da experiência, da revelação, do poder. Cada dia Ele virá com novas dicas sobre o que o Senhor lhe proporcionou. É por esta razão que quando Paulo escreve aos Colossenses 3:17, ele vai dizer: e tudo quando fizerdes, quer por palavra, quer por ação, quer por obra, fazei tudo em nome de Cristo Jesus, por Deus Pai Todo-Poderoso. Você está varrendo a casa? É em nome de Jesus. Você está lavando as panelas? É em nome de Jesus. Está pagando as contas? Em nome de Jesus vou pagar. Está entregando o dízimo? Em nome de Jesus estou entregando. Está entregando a oferta? Em nome de Jesus. Você está cantando por causa dele. Você está adorando por causa dele. Você está pregando por causa dele. Tudo enquanto você fizer tem que ser por conta do nome de Jesus. O que a família faz no tempo presente determina o que Deus revelará em seguida. Porque a medida da espiritualidade de uma família cristã é de acordo ao valor que a família dá à palavra de Deus. Então o que você decide agora revelará o que o Senhor fará depois. Mas como que eu começo isso? Mateus 6:33 disse Jesus: antes de tudo, antes das circunstâncias, das ansiedades, das inquietações, dos problemas que inquietam a própria alma do homem, o Senhor vai dizer: antes, porém, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, toda manhã você precisa estar no lugar reservado para a oração. O Senhor quer te encontrar ali, no teu quarto, na tua sala, seja onde for. Quando estar aqui no templo, o Senhor, você precisa estar no lugar reservado para a oração, a fim de obter novas instruções para aquele dia que você está começando. É por isso que o Salmo 37, no verso 5, a Bíblia vai dizer: apega-te ao Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas o que você faz primeiro determinará o que Deus fará depois. Repito, o que você faz primeiro determinará o que Deus fará depois. Mas como que se dá isso? Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Porque antes, porém, você confia ao Senhor, em seguida Ele vai estabelecer os planos que Ele tem na tua vida. Mas não esqueça, a família escolhida para conhecer o nome do Senhor somos nós. E temos que ser mantenedores desse modelo, desse padrão, desse posicionamento. Porque a família, como herança de Deus, ela foi escolhida e instituída para conhecer a vontade dEle. Não é para viver no anonimato. Não é para viver numa impessoalização de Deus. O que é uma impessoalização? É nada de íntimo e pessoal com Deus. É uma vida alheia à vida de Deus. Deus sabe disso. Ele sabe da dependência que nós temos dEle. Foi por isso que Ele nos criou. Ele conhece o propósito invisível para o qual você foi formado. E como família cristã, não somos um acidente de percurso.
Nós somos parte de um plano, de um projeto vindo da parte do próprio Deus. Como eu disse no começo, Isaías 43:7, o Senhor vai dizer: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei e formei para minha glória. Então devemos ter prudência, devemos ser prudentes a cada dia, porque partindo desse princípio, tudo que há em seu interior é conhecido. A chama viva da glória de Deus faz com que seja conhecido, valorizado, e tem o propósito de ser usado por seu Criador. Então existe um lado interior nosso, que precisa ter um controle interno. O Senhor, Ele requer de cada uma das pessoas o que muitos resistem de entregar. Provérbios 23:26, Ele vai dizer: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Mas aí tem muita gente observando o que é que o carro de som vai apresentar na rua como festa para o final de semana. Aí alguém coloca lá na rede social: sextou, sabadou, domingou. Aí você vai procurar, por que está dizendo sextou? É porque vai fazendo igual nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, estavam sem casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Nós não somos chamados para curtir este mundo. Ah, pastor, mas é só uma cervejinha. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É só um gole, basta tão somente isso para criar uma mancha interna do pecado latente na alma. Suas falhas nem sempre impedem que Deus use a você. Ah, mas eu tenho tanta falha. Sim, o Senhor veio exatamente para quem tem falha. Elas existem para motivar você a buscar a Deus. Amém? As falhas existem em você para te motivar, para te despertar a buscar a Deus, a entender a necessidade de Deus. Voltando ao que disse Paulo: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Cadê a família aqui que toma esse nome? Levanta a mão aí. A família que toma o nome de Jesus. Fica de pé toda a família que toma esse nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos esse nome, e o nome é Jesus. Não há outro nome acima desse nome. Somente Ele é acima de todos os nomes, o de Jesus. Então, queridos, não vamos confundir sensação de algo bom por ouvir a palavra, por escutar um hino, como se isso bastasse, como se isso fosse garantia para entrar no céu. Não. Entra no céu assumindo o compromisso daquilo que disse Jesus em Mateus 10, versículo 32 e 33. Ele disse: se alguém confessar o meu nome diante dos homens. Por que isso? Porque é necessário testemunhas que presenciem a decisão que a pessoa tomou de ser crente. Todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas se alguém negar o meu nome diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Alguém pensa: não, mas eu não nego o nome de Jesus, eu creio nele. Sim, a Bíblia diz em Tiago que Satanás também crê, que estremece, mas não obedece. Agora deu ruim. Entrou num beco onde não há saída. A única coisa mesmo é entregar a vida para Jesus, antes que seja tarde demais. Tarde demais. Mas eu digo como diz a canção: não é tarde demais. Você pode ser feliz nos momentos de crise. Não é tarde. Como é que diz Isaías 55:6? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Levante a mão assim. Curva a sua cabeça. E nós vamos orar. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por causa do teu nome, do nome de Cristo Jesus. O Senhor tem dado a mim e a multidão de pessoas o necessário livramento. O Senhor tem nos dado a redenção pelo sangue de teu Filho amado Jesus, através do qual o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu ele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, não nos deixe enveredar por caminhos tortuosos. Não nos arraste com os ímpios que diz ao seu próximo paz, paz, enquanto que nos seus corações há perversidade. Nos ajude, Senhor Deus da glória, a construirmos uma melhor intimidade contigo por obra e graça do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja. Pode sentar. Deixa eu dar aqui uns avisos.